Muito bom. E show de bola. Vamos começar para prestigiar aqueles que estão pontualmente aí, né? Mas vamos lá. Fala, quer começar? Deixar primeiro as damas. Pessoal, a gente vê muita dificuldade dentro das organizações em trabalhar a liderança do pessoal, né? Em entender o sentimento dos colaboradores, entender como fazer essas pessoas fazerem o que a gente quer, o que a gente precisa, né? O engajamento. E esse, além de ser um tema discutido há muito tempo, é um assunto que tira a atenção dos chefes, tira a atenção de quem é realmente líder, né? De quem está preocupado com isso. Trabalhar com pessoas é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil trabalhar com pessoas. E por isso que a gente está com o Saboia, que o Saboia é experiente nisso. Muito tempo de treinamento, falando sobre isso, falando sobre liderança. Eu fiz um treinamento com ele, levei vários tapas na cara, viu? Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. A Adriana tá falando que eu tenho que sair. Tchau, Adriana, depois a gente conversa. Depois você assiste, vai ficar aí no IGTV da Eleve DH, depois você assiste lá. Isso. E é isso, a gente está hoje com um dos homens que mais pode falar sobre liderança. Se vocês tiverem pergunta aí... Que isso, tem tanta gente boa para falar sobre isso. Mas realmente um tema espinhoso, vamos dizer assim, mas é tão necessário na vida da gente, né, Maíra? Porque em algum momento somos líderes. Em algum momento somos líderes. Eu posso ser líder na minha casa, eu posso ser líder na empresa, eu posso ser líder na igreja, liderando um grupo de pessoas. Enfim, a liderança, eu também tenho que aprender a me liberar, né, liderar, então tem isso também. Primeiro eu tenho que líder da minha pessoa, para depois pensar em liderar os outros. Né? Sim. Isso é uma verdade. Então, assim, eu lembro que o meu pai, quando eu era criança, meu pai tinha uma frase muito interessante. Ele falava assim: meu filho, o maior trabalho não é daqui para baixo, é daqui para cima. Né? Porque daqui para baixo é esforço físico, o trabalhar verdadeiro, que gera resultados, inclusive financeiros, é trabalhar daqui para cima. E tratar com gente é trabalhar assim, né? É trabalhar com a cabeça, é pensar sobre isso. Né? Então, você falou aí, né? Já tem alguns anos que eu falo sobre isso, ministro treinamento sobre isso, e eu aprendi também apanhando também de outros chefes, de outros líderes que eu tive, né? Então, uma experiência que eu tive numa grande cervejaria do país, onde atuei por 7 anos, então assim, dentro do sistema, então eu tinha liderado, eu era líder de alguns, né, como gerente de vendas e marketing, fui gerente de projetos, gerente de preço, mas também tinha os meus superiores, e com eles aprendi muito. Tinha bons líderes e tinha aqueles que eu falei assim, esse aí eu preciso entender como não fazer, como não praticar. Mas vamos lá, a Kelly entrou aí. A Kelly entrou aí. Tem o pessoal de Rondonópolis entrando aí, a Roseli também. Conversamos ontem, né, Roseli? Roseli ainda está falando sobre o Dia Mundial da Criatividade, dia 21 e 22 de abril. Mas depois isso é um assunto para uma outra live aí. Falando sobre liderança. Eu estava lendo um livro esses dias e muito interessante que ele fazia fazendo um comparativo da liderança, como entender a liderança nos dias de hoje. Não dá para ser mais a ferro e fogo somente. Sim. Não dá para ser somente mostrando a cenourinha, olha, se você fizer isso, você vai ter uma recompensa, ou se não fizer, você vai ter uma punição. Não dá para ser assim. Mas, né? Ele faz não é só no seu esforço positivo ou negativo, mas ele fala o seguinte, que o computador, ele tem um sistema operacional. Eu sei, você sabe, todo mundo que está na live aí sabe que o computador ele tem um sistema operacional e esse computador ele trabalha através de protocolos, de instruções que vão reger todo o funcionamento daquela máquina. Eu não sei mexer em sistema operacional, mas eu sei que ele existe, ele está lá e ele faz isso funcionar. Né? E o que acontece? Eu só percebo que ele está lá verdadeiramente quando o meu computador começa a dar um bug. Começa a pifar, aí começa a dar uma tela azul. Eu falo, meu Deus, eu preciso levar minha máquina para
para assistência técnica, né? E o que acontece? Porque eu tenho o software e tenho o hardware, e quando esse software ele vai ficando cada vez mais poderoso, mais pesado, esse hardware já não aguenta. Aí o que acontece? Os desenvolvedores sentam e desenvolvem algo mais evoluído para poder suportar aquela evolução daquele software. Mas esses sistemas operacionais eles vão evoluindo e só percebe quando ele falha. A sociedade ela também tem um sistema operacional. Veja bem, nós somos regidos também por protocolos, nós somos regidos por leis, nós somos regidos por instruções normativas, que fazem a sociedade funcionar. Você não vê esse sistema operacional visível, vamos dizer assim, mas quando algo dá errado, eu tenho que cumprir um protocolo para que as coisas aconteçam. Uhum. E o que acontece? É justamente aí que pega a questão da liderança. O sistema operacional utilizado lá atrás, na época da liderança, anos atrás, décadas atrás, já não funciona mais hoje. Esse sistema operacional precisa ser remodelado, precisa ter um upgrade aí. Né? Então vamos entender um pouquinho. Tem que mudar. Então vamos entender um pouquinho como que era o sistema operacional, sim, lá mais anos, décadas, milhões de anos atrás. Né? O que motivava as pessoas? Via de regra, era se manter vivo, tinha que se manter lá, sobreviver. Porque ou eu matava ou eu morria. Desde os tempos das cavernas era assim. Né? Então eu matava ou eu morria. E isso esse sistema operacional foi sendo utilizado, vamos dizer assim. Só que os anos passaram, as sociedades começaram a surgir os grandes centros, e as pessoas começaram a viver em comunidade. Só que viver em comunidade, eu não posso mais viver só da forma como eu quero. Eu preciso entender também que existe um querer do outro lado. E aí, esse sistema de só do sobreviver, do puramente... como que eu posso chamar isso? De sobreviver biológico, né? Vamos chamar de... Não é biológico, mas seria de necessidades básicas. Necessidades básicas. Necessidade... Exatamente. Não dava para ser só mais isso, né? Eu preciso algo a mais, então eu preciso respeitar algumas regras. E aí surgem alguns protocolos dentro da sociedade. E isso migra para dentro das organizações também. Isso vai migrando. E o que acontece? As pessoas começam a trabalhar e elas são vistas como uma engrenagem de uma máquina. E aí me vem na cabeça agora o Chaplin, né? Quando tinha aquele filme Tempos Modernos lá. Então o que acontece? O ser humano ele é visto como uma máquina, como uma engrenagem dessa máquina. E aí o homem ele desenvolve o quê? Estímulos para que ele seja ou recompensado ou um estímulo para que ele não seja punido. Então eu trabalho para reduzir punição e aumentar algo que me traga satisfação, algo que me traga lá uma recompensa. Né? Então surge aí então um viés interessante, que eu já não vivo só aquilo da minha natureza bruta, pura e simples de sobreviver, matar ou morrer, mas eu começo a me motivar também por questões externas que me influenciam. Né? E até hoje a gente tem fatores externos que me influenciam. Quando o líder lá põe uma meta, fala, olha, se você bater essa meta, a Fortaleza te espera. Né? Ou aqui próximo da gente, uma Light espera. Né? Outros levam para passeios em navios, vão fazer um cruzeiro. São estímulos externos. Mas somente isso também não é mais suficiente, porque esse sistema operacional, esse modelo de operação já é ultrapassado. Né? Por quê? Porque as pessoas hoje elas querem mais do que só esses estímulos. Elas estão, além dessas questões extrínsecas que estão para fora, querendo nos influenciar, elas também estão deixando agora influenciar por aquilo que elas desejam. Essas gerações que estão vindo agora, elas estão muito olhando assim, o que me dá prazer? O que me deixa feliz? Uhum. Pode falar. Tá.
E para além do eu, né, da pessoa sozinha ali, a gente sabe que desde lá dessa época que você citou aí do Taylorismo, que era só produção, 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 foi feito vários estudos e comprovado que o ser humano, o que dita muitas regras é o grupo. Então não é só ele ali sozinho, né? Não é só a satisfação dele, o que motiva ele. É para além daquilo, como é ele inserido naquele grupo dentro daquela empresa? Como é a motivação de forma geral, né? Entre todo mundo. Daquele grupo de pessoas, né? E isso acaba por gerar da cultura daquele lugar, porque as pessoas daquilo ali criam aquela cultura. E aí se o dono da empresa, o líder, a pessoa que é responsável por disseminar a cultura da empresa, ele não tiver esse controle, a cultura dos outros que vai prevalecer. Exato. Dos demais do grupo ali, né? Opa. Então, é importante entender isso, que antes, o sistema anterior que a gente funcionava, na questão de meta continua sendo importante, planejamento continua sendo importante, mas para além disso, que são esses fatores, motivação extrínseca, né, que a gente pode chamar assim, que são fatores que me motivam ou para não doer ou para ter prazer. Eu preciso olhar também agora para aquilo que me motiva internamente. Eu conheço pessoas, acredito que quem está assistindo a nossa live, e você também, conhece pessoas que deixaram de ganhar, saíram de um emprego que ganhavam muito bem para trabalhar em outros trabalhos, onde elas ganhavam menos, mas se realizavam pessoalmente por uma causa. Elas tinham uma causa. Né? E aí que entra um negócio, entra um porquê. Né? E aí fica uma sugestão de leitura. Tem um livro do Simon Sinek, né? Que é o Comece pelo Porquê e Descubra o seu Porquê. São livros ótimos. Tem inclusive o TED dele, vale a pena assistir no YouTube. E aí que entra a questão seguinte. Eu, como líder, eu preciso servir o ambiente para a minha equipe, que ela entenda quais são os seus porquês, individualmente, de cada talento da minha organização, e que esses porquês, essas causas que eles estão buscando, também venham ao encontro das causas, dos porquês da empresa, dos valores da empresa. Porque se eu estou numa empresa, que tem um valor X e o meu valor é Y, eu não vou me engajar verdadeiramente com essa empresa. Eu vou cumprir os meus protocolos desse sistema operacional, com as minhas normativas, mas não me peça mais nada. E aí eu tenho pessoas desmotivadas. As pessoas falam assim, mas eu preciso que você vá lá e faça uma palestra de 1 hora. Cara, queria ter esse poder para chegar lá em 1 hora, né? Não é, porque eu costumo dizer, porque não eu vou contra o nosso negócio agora, viu Maíra? Né, nós trabalhamos com curso, com treinamento, mas não basta treinar. Treinar e desenvolvimento são coisas distintas, por isso que existe a área de T e D. Né? Treinar, eu treino a pessoa para operar uma máquina, o Excel, ela vai aprender as funções, os protocolos. Agora, então, quando eu falo de equipe, quando eu falo de grupo, eu tenho que procurar o desenvolvimento. E isso requer tempo. Lógico, um curso ele vai te dar o norte, ele vai te dar a placa, olha para cá. Mas, poxa, se ela quer verdadeiramente desenvolver a equipe, ela vai ter que contratar lá a Eleven DH lá com a doutora Maíra, vai ter que chamar a Kelly, fala como é um programa de longo prazo, de médio prazo, para a gente poder desenvolver a equipe. Com meus filhos, eu não tenho como treinar, eu tenho como desenvolvê-los para serem homens do futuro, de caráter, éticos, né? Que saibam o que é bom para eles, para a família deles, para a sociedade, com quem que eles estão circundando. Eu preciso desenvolvê-los, não tem como treiná-los. Então é importante que fique claro isso, né? Então o líder ele tem que mudar o sistema operacional dele. É preciso agora olhar para o ser humano, individualmente para cada talento da empresa dele. Ter esse tempo, né? Olhar para o ser, para a subjetividade do outro ali. Não é só a parte da né? Exatamente. Porque quem desenvolve, quem pode desenvolver é de fato um líder. E o que é um líder? Que é diferente de alguém que vai lá te mandar delegar algumas coisas. O líder é muito, muito além disso. Muito legal isso que você está falando. Muito legal. Porque é diferente, né?
existe a pessoa que é o líder e existe a pessoa que exerce a liderança. Aham. Não é verdade? Quantas existem pessoas que estão no cargo de líder, mas não conseguem exercer a liderança? E tem pessoas que estão no operacional, no dia a dia ali, da área comercial, e que lideram as pessoas, e essas pessoas, elas influenciam essas pessoas. Né? E aí é importante entender como é que eu posso influenciar. Aí existem as bases de poder, a gente vai falar disso no curso, lá nos dias 16 e 17? 17 e 18 agora. 16 de março. 16 e 17 de março, em Cuiabá. Nós vamos falar muito sobre isso, quais são as bases de poder para que eu possa influenciar. Porque ter poder não é ter o cargo, ter poder é eu conseguir influenciar. Poxa, eu posso influenciar. E o poder ele só acontece nas relações interpessoais. Exatamente. Então, é preciso caminhar nesse sentido. O que eu posso servir? O que eu posso prover para o meu talento, para o meu funcionário, para que ele possa se desenvolver? E aí sim, ele exercer para ele oferecer um serviço de excelência para o meu cliente, para o nosso cliente. Né? Que isso aí é o coração do que a gente vai trabalhar lá em março aí. É legal. Tá legal, né, o assunto, gente? Só que vamos deixar para falar mais em março, porque agora... Já acabou? Não. Já acabou? Olha, vamos deixar assim. Deixa eu dar uma voltinha aqui, ver quem está conosco aqui, ó, algumas pessoas que eu estou vendo aqui, ó. Aquele aqui de Rondonópolis, é uma amiga. Ó, o Jefferson, olha aí, ó, secretário, né? O Jefferson trabalhou comigo na Ambev. Kátia Locatelli, Empreteca, lá de Itapurá também. Olha que legal. Tem muita gente bacana aqui. Olha, um abraço a todos vocês. Juliano, um amigo do coração também. Muita gente boa aqui, cara. Olha que bacana. Grande abraço a todos. Obrigado pela simpatia e pela audiência essa hora. Né? Eu vou mandar um beijo especial pra Larissa, que encheu a gente de coração aí o tempo inteiro. Pô, enche aí, gente. Enche de coração aí pra nós. Aí, por gentileza, dá uma média pra nós aí. Isso é legal. Faz a gente subir no rating aí. Não, tá bom? Ótimo. No, o papo foi muito legal. Deu vontade de ficar aqui falando mais. Só que é só para deixar um gostinho mesmo pro pessoal, para entender, né, que a gente está falando uma outra linguagem quando se fala de liderança. Liderança não é só delegar, não é só ter o cargo. A liderança hoje exige que você olhe para a pessoa e você entenda de pessoa. E isso não é perder tempo, isso é ganhar. Pode falar. Vai um bônus aí então. Eu vou deixar essa para março não, vou dar um bônus agora então. Assim, olha só. É muito comum, né? Tem aquela frase assim, ó, se contrata por competência técnica, se manda embora por por incompetência comportamental. Exato. Né? Porque a pessoa, às vezes, ela não tá motivada. Né? Ela não encontrou, olha só, não é que ela não está motivada, a frase correta, ela não encontrou os motivos para se engajar naquela organização. Porque muitas vezes os valores dela não vão ao encontro dos valores da organização. Os porquês dela não estão indo ao encontro dos porquês da organização. As causas dela são diferentes das causas da organização. Então, uma dica para você que é líder, para você que é empresário. Contrate as pessoas pelas causas dela. Você tem que começar a conversar com ela e entender o que motiva ela, qual é a causa dela. Ela gosta de sustentabilidade, ela faz trabalho voluntário. Tem que entender isso para você começar a tirar quais são os valores dela. E aí sim, se esses valores estão indo ao encontro da empresa, essa pessoa ela vai ter muito mais vínculo emocional. E o vínculo emocional gera engajamento. Porque a parte técnica, você treina. Exato. Investe um tempo, se você treina, treinamento e desenvolvimento. O treinamento, você tem um tempo curto e você treina e a pessoa está show de bola. O desenvolvimento requer muito tempo. E talvez a sua empresa, talvez não, com certeza a sua empresa vai perder muita grana. E você vai ter uma equipe desconexa porque não tem link, não tem liga, não tem envolvimento emocional. Aí não gera engajamento. Pode até gerar comprometimento, mas não gera engajamento. Comprometimento e engajamento são coisas distintas. Só que isso é um assunto para março. Para o curso, é isso aí. Eu vou mandar só um beijo aqui para o Jonair, um amigo de sempre lá de casa, dos meus pais, sempre me prestigia, está aqui nos assistindo. Que legal. Até entrou depois, né? Mas tá bom, tá bom. Tem o nosso cliente aí, Cauê, mandando um tchauzinho, muito legal. Tem cliente aqui meu também, aqui ó, Aristides Patrícia do RH, é cliente também, legal. Nossa, aqui de Rondonópolis, muito show aqui. Muito bacana, gente.
Então tá. Se deixar, a gente fica a noite inteira aqui conversando, é muito gostoso, é agradável. Beijo no coração. Só falar do curso rapidinho, que vai ser Vai lá. 17, das 8 às 18, vai ser imersão, tá? Então vá 2 dias. preparado para ficar disponível para a empresa. É um tempo para você se autoconhecer, para você aprender novas ferramentas, novas técnicas, que com certeza vai te ajudar e muito dentro da empresa, tá bom? Com certeza. Aí a Marília também entrou agora. Mas tá bom. Beijo, gente. Até mais. Tchau, Saboia. Obrigada. Um abraço. Um abraço a Tchau. todos. Beijo.